CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia, ouvintes da CBN. Rapaz, tá difícil, hein? Opa! Doguinho participando do comentário. Daqui também. Faz parte. Vamos lá, Gilberto, com a alta da gasolina, tá difícil, tá osso para todo mundo, tendo que administrar. Muita gente não pode abrir a mão do carro, né? Precisa utilizar. Mas eu falei aqui para os nossos ouvintes que você teria alguns apps, alguns aplicativos que poderiam ajudar na hora de gerenciar os gastos com um carro, com um veículo. Exatamente, Patrícia. A gente tem uma série de gastos, né, com os automóveis hoje, da parte de seguro, IPVA e combustível, manutenção do próprio carro, e com o aumento da gasolina, ainda isso ficou maior ainda, né, esses gastos que a gente tem com isso. Então, na verdade, o que a gente pode fazer, inclusive, para ter o controle disso, é usar alguns aplicativos que fazem exatamente esse acompanhamento de todos os gastos dos automóveis, né? Então, vou começar falando aqui de um aplicativo que tem versão para Android e para iOS, chamado Niun Auto, Niun Auto. É um aplicativo que tem uma interface bastante simples, que reúne gastos com manutenção do veículo, a parte de combustível, a parte de despesas como multas, pedágios, trajetos muito longos e até outras operações. Então, o aplicativo tem uma área bem legal para você colocar lá a marcação do odômetro, né, para marcar, por exemplo, previsão de troca de óleo, revisões, balanceamento dos pneus, além, obviamente, do IPVA. Então, o aplicativo tem versões para Android e iOS, gratuito, que pode ser utilizado, é bem interessante. Ele tem, inclusive, uma função de sincronizar esses dados com outros aplicativos diferentes. O Niun Auto, ele permite você colocar ou cadastrar até 2 veículos diferentes nesse aplicativo, que é gratuito, como eu falei. Outro aplicativo interessante é chamado de Drivo, D-R-I-V-V-O. Também tem versões para Android e iOS. Ele tem uma versão mais simples, que é gratuita, e uma versão um pouco mais sofisticada, que é pago, né, por mês, né, nessa situação. Então, ou seja, ele tem também essas funções todas de controle de despesas do carro, a parte toda de controle de troca de óleo, seguro. O legal do Drivo é que eu posso exportar essas informações num arquivo formato CSV e posso importar no Excel, por exemplo, na planilha eletrônica, para ter o controle talvez um pouco mais elaborado disso aqui, né? É bem legal que ele também envia notificações, né, para o proprietário do automóvel, que é cadastrado no aplicativo, para lembretes como hora de calibrar o pneu, hora de abastecer. Olha, a manutenção periódica também é legal, né? Uhum. Então é bem interessante. Esse segundo aplicativo chama-se Drivo, D-R-I-V-V-O, para isso. Um aplicativo também legal é o chamado de Fuelio, F-U-E-L-I-O. Ele é só para Android, né? Ele é gratuito, uma parte mais simples é gratuito e outra parte ele é pago. Também é uma outra opção de carros diferentes. E o Fuelio tem uma característica legal, que ele também tem funções de controle e acompanhamento de gastos de motocicletas, ônibus e caminhões. Então, olha, que legal. É um pouco mais completo do que os outros dois que eu comentei, né? Então é bem legal também. Também tem as funções todas que eu consigo exportar e consigo controlar essas funções. E por último, a gente tem o Motolog, né? É um aplicativo também só para Android, esse aqui, e ele é legal que ele consegue concentrar e coletar os dados do Drivo e do Fuelio, que eu acabei de falar, esses 2 aplicativos que eu uso, né, para entrada de dados, e o Motolog ele consegue fazer uma consolidação dos dados desses 2 outros aplicativos que eu falei antes, o Drivo e o Fuelio. Então é bem interessante que eu consigo ter a forma de fazer o controle dos gastos do carro, né, para fazer essa economia, né, ou seja, pelo menos não gastar, né, não ter um gasto muito alto com isso. Uhum. Dá para cadastrar em cada um desses 4 aplicativos que você passou, dá para usar as funções para mais de um veículo, não precisa ser um só, né? Dá para você cadastrar não 2. Precisa, exatamente, não precisa ser um só. Eu posso ter vários. Na verdade, o primeiro, né, que é o que eu comentei, ele, o Niun Auto, exatamente. Ele tem funções para como ele é totalmente gratuito, eu posso colocar até 2 automóveis cadastrados neles. Os outros, eu posso colocar um
né? E aí, se eu quiser colocar mais de um, então aí eu tenho aquela função, aquela versão paga, né, para eles, para esses aplicativos. Só para reforçar aqui para os nossos ouvintes, então são 4 aplicativos. Ninho Alto, Isso. N de nariz e o N de nariz alto, certo? Isso. O Drivo, que é DRIVVO. Isso. O Fuelio, que é Fuel, Lio, né? Digamos assim, né? FUELLIO. E o Motolog, que é só LOG no final, não é isso? Exatamente. Para o nosso ouvinte encontrar. Exatamente. Bom, Gilberto, você usa algum deles? Eu já usei o Drivo há algum tempo, né? É bem interessante, gostei do aplicativo, bem legal, assim, para controle de manutenções, né? A parte toda de. Até lembrete, muitas vezes a gente esquece de calibrar o pneu, né? Então ele tem esse aviso, né, para a gente quando é hora de fazer a calibração do pneu. Ainda usa? Ainda não, eu parei de usar, né? Agora estou mais no olhômetro mesmo, viu? No sentimento. Exatamente. Tá certo. Gilberto, vamos falar também sobre o que viralizou na internet? Viralizou. Claro, nossos ouvintes podem mandar a participação, né, a respeito desses aplicativos de manutenção, de controle, né, dos gastos de veículos. Se você quiser, muitas vezes a gente está conversando aqui, os nossos ouvintes acabam instalando também os aplicativos na hora. Vai mandando aí a participação para o 992994297. Mas no Viralizou, a gente vai falar sobre a proteção dos dados pessoais, que virou aí um direito fundamental da Constituição, né, Gilberto? Exatamente, Patrícia. O Senado aprovou nessa quarta-feira, dia 20, na última quarta-feira, a proposta de emenda constitucional, chamada PEC, né, que faz com que agora a proteção dos dados pessoais, aquela que a LGPD trata, né, virou um direito fundamental na Constituição, né, exatamente como saúde, educação, né, também. Então, ou seja, agora a proteção de dados pessoais também, né, ou seja, é um direito fundamental, ou seja, na verdade aprovou, né, e agora em 2 turnos na quarta-feira que faz a alteração na Constituição, que agora se tornou, né, a proteção aos dados pessoais um direito fundamental dos brasileiros, né? Bem interessante isso aí, acho que é uma evolução, né, da legislação em relação a isso, né, nessa questão. Bom, outra notícia que me chamou a atenção, que é bem interessante, acho que vai ser útil para muitas pessoas, é que o Instagram vai liberar a publicação pelo PC para os usuários, ou seja, antigamente eu poderia até consultar a minha conta do Instagram via o computador, né, via web, né, aquela interface web. Só que eu não conseguia postar nada, né, via a interface web. E agora o Instagram, que já estava fazendo isso, essa função estava em teste, já tem algum tempo, e agora vai liberar para todos os usuários poderem postar, né, fotos, vídeos, né, e fazerem comentários através do PC também. Então é uma função bem interessante essa nova liberação dessa nova função, né, do Instagram para todos os usuários, né? E por último, a notícia que é bem interessante, né? Essa semana o Facebook deu a entender, né, ou seja, que pode anunciar a mudança de seu nome nos próximos dias, né? O Facebook pode mudar, deu a entender que tem a intenção de mudar o nome para refletir o objetivo de uma empresa de ser múltiplas soluções de tecnologia, né? Então, ou seja, provavelmente, assim, o que está sendo cogitado, que vazou na mídia, é que o nome novo seria Horizon Worlds, ou seja, mundos dos horizontes mundiais, ou coisa parecida assim, né? E a ideia é que eles se concentrem, né, no chamado metaverso, né, ou na realidade virtual. Então vamos ver como é que isso vai acontecer, né? A expectativa é que esse assunto seja esclarecido, né, no encontro, né, na conferência anual prevista para o dia 28 de outubro, né? Vamos ver como na semana que vem. Mas aí mudaria também o nome lá da rede social? Mudaria tudo? Exatamente. Pelo menos o que está sendo cogitado, né, é que mudaria, o Facebook deixaria de existir. Olha. O Facebook, né? E aí voltaria a ser um nome desse todo lá. Bom, muda só o nome, a questão da plataforma, do visual, o Facebook vai mudar também o tipo de serviço da rede social. Agora eu fiquei curiosa, o que eu vou encontrar pela frente? Então, isso não está muito claro, né? Se vai mudar também a parte da interface. Assim, eu acredito que não, mas na verdade
talvez os objetivos sejam um pouco diferentes. O Mark Zuckerberg já tinha comentado algumas vezes que separou uma boa grana para investir nessa questão desse metaverso, que é basicamente uma reunião do mundo analógico e do mundo digital de forma muito mais intensa, muito mais próxima, né? Então a gente está esperando para ver qual é a novidade, né, que o Facebook está aprontando por aí. A gente sabe claramente que isso já não é de agora, a gente tem falado algumas vezes aqui já, inclusive, que o Facebook tem perdido audiência, né, para outros concorrentes, como o próprio Instagram, o próprio WhatsApp, né? Então o Facebook ficou, assim, meio que... obsoleto. Exatamente, né? Ficou como, assim, a gente até tinha comentado sobre isso, o Orkut também, né? Que acabou, né? E o Facebook estava assim. Então era de se esperar que o Mark Zuckerberg desse uma certa oxigenada, né, no Facebook, né? Mudasse um pouco a cara dele para que isso, né, voltasse a ter crescimento nos seus usuários. Bom, tem participação aqui dos nossos ouvintes, que elas continuam chegando, mas a respeito da proteção de dados, você destacou esses 3 assuntos aqui no nosso Viralizou, né? A respeito da proteção de dados, que virou um direito fundamental na Constituição, eu queria também que você falasse sobre esse vazamento que teve de 1 bilhão e 700 milhões de dados, de uma plataforma que atende sites de venda, né? Como Amazon, Americanas, até os Correios também, né, Gilberto? Exatamente. Esse foi vazamento foi dado numa empresa que presta serviço para essas outras empresas que estão aí, né? E realmente foi um vazamento bastante expressivo na parte de dados, né? Nessa questão. A gente tem que ficar atento agora, né? Ou seja, todo mundo, em relação, por exemplo, ao uso do CPF, né? Ou seja, tem algumas soluções aí como o Registrato, como o próprio Serasa, né? Que tem algumas, algumas formas de eu monitorar o uso do meu CPF. Se criar uma conta corrente com o meu CPF, se criar algum tipo de financiamento ou crediário com o meu CPF também, né? Ou seja, e a questão do cartão de crédito também, ou seja, se tem algum tipo de transação diferente no cartão de crédito, né, é interessante que eu ative aqueles lembretes, né, de quando tem uma transação do cartório, eu consigo ter uma forma de fazer acompanhar isso, né? Uhum. Bom, Gilberto, eu tenho aqui, olha, o seu xará, o Gilberto Moraes, perguntando... Não, é o Gilberto... não é o Moraes. É o Gilberto perguntando aqui. O Gilberto Moraes é um ouvinte que sempre participa com a gente, né? Mas não é o Gilberto, é só o Gilberto. Perguntando se tem alguma forma de tirar todos esses endereços que foram salvos nesses sites de compra. Eu acho que endereço, ele quer dizer esses dados, né? Que a gente coloca endereço de entrega, endereço de e-mail. Dá para tirar, fazer uma limpeza geral? Você pode solicitar a remoção dos seus dados, né? Mas o que já vazou não tem muita salvação, né? Ou seja, já vazou, né? Agora, você tem como, nas contas que você criou, né, solicitar a remoção dos endereços. O que acontece é que esses endereços muitas vezes foram coletados para, por exemplo, emitir a nota fiscal, para fazer alguma uma entrega, por exemplo. Então, se é para emitir uma nota fiscal, por exemplo, a empresa não pode apagar, né, os dados, né, porque isso é uma exigência legal. Então, ela tem que manter esses dados lá para a Receita, né, ou de forma fiscal. Então, isso não tem como pedir, né? Ele não vai ser, pode até pedir, mas não vai ser removido nesse caso, né, para isso. Uhum. Bom, e o Gerson Rabelo está aqui com a gente fazendo pergunta sobre outro assunto, Gilberto. Ele pergunta como colocar a senha biométrica em aplicativos de fotos, galerias. Ele cita aqui um aparelho, é o Samsung A30S, mas eu aproveito a pergunta dele e estendo para outros aparelhos também. É possível isso? Então, é possível você colocar uma senha, né? Ou seja, existem alguns aplicativos, por exemplo, o App Lock é um aplicativo bem conhecido, chamado App Lock, que faz exatamente isso. Eu consigo colocar uma outra senha para eu abrir um aplicativo que está no celular. Então, além da senha de bloqueio do celular, eu tenho também uma forma de colocar uma segunda senha, né, para abrir o aplicativo. Então, eu tenho uma senha para abrir o celular, né, para ter acesso às funções do celular, e tem uma segunda senha para abrir o aplicativo especificamente. Aí, uma senha alfanumérica. Então, isso pode ser feito com esse aplicativo chamado App Lock. Uhum. Bom, vale para qualquer celular, então, qualquer aparelho, né? Pelo Android, menos Android, sim. Né? Exatamente, qualquer aparelho Android, sim, é possível. E para a gente encerrar, Gilberto, eu tenho aqui o Fernando perguntando sobre esses aplicativos de combustível. Ele está querendo instalar um, mas diz que o celular dele tem pouca memória. Qual que é o mais leve?
Eu não fiz esse teste, assim, Patrícia, para saber exatamente qual é o aplicativo mais, o menor, né, o que consome menos aí nesse caso. O que ele pode fazer, né, nesse caso, é acessar cada um desses aplicativos que a gente comentou aqui, e ele tem logo na tela principal lá do Google Play, dizendo qual é o tamanho dos aplicativos, né, Uhum. quantos mega cada um ocupa. Isso já vai dar uma boa informação. Eu realmente não me atentei a essa característica dos aplicativos, entendeu? Tá certo. Gilberto, agradeço mais uma vez. Ok. Obrigado, Patrícia, obrigado aos ouvintes pelas muitas participações aí. Desejo a todos um excelente final de semana e quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Bom final de semana. Até quarta, Gilberto. Até quarta.